Quantas vezes, querido, você pode verificar essa situação se manifestando dentro da sua casa? A opressão chegando e você se sente de mãos atadas, como se alguém que não seja Deus estivesse no controle da situação. E então, de cabeça baixa, você vai aceitando que o espírito de Atalia controle, governe, se levante e destrua a descendência real da casa de Judá. Nós somos da casa de Judá. Porque a casa de Judá é a casa que louva. A casa de Judá é a casa que adora. A casa de Judá é a casa que conquista pelo louvor, pela adoração e pela fé. Mas Atalia se levanta contra o louvor. Atalia tira o cântico, tira a esperança, tira a adoração da casa de Deus. E nós então começamos a viver no natural. Mas esse ministério de conversão, ele é um ministério abominável. Você não pode permitir, queridos, que a Atalia assuma o controle da tua vida, assuma o controle da tua casa, assuma o controle das tuas finanças, dos teus empreendimentos. Você não pode permitir que o espírito de Atalia se levante, usurpe o trono e prevaleça. Em nome do Senhor Jesus. Você não pode permitir que o espírito de Atalia tire dos teus lábios o louvor da casa de Judá e tire a autoridade da casa de Judá, porque é da casa de Judá que vêm os reis. Os que louvam, reinam. Os que adoram, reinam. Jesus era da tribo de Judá. Em nome do Senhor Jesus. Atalia, ela procura um lugar não somente no meio da igreja, mas Atalia procura qualquer esfera da sociedade para identificar os futuros reis e procura destruir a descendência real de pessoas que talvez ainda nem façam parte da igreja, mas que Deus tem plano para que eles reinem. Mas o espírito de Atalia está em todos os lugares. Está nas classes mais abastadas, está nas classes mais pobres, não importa em que lugar, mas procura desenvolver o mesmo ministério: destruir a descendência real da casa de Judá. E faz isso por meio do adultério dos pais, que violentam seus filhos e os relegam a uma situação de abandono, de desprezo, de rejeição. Aqueles que haveriam de reinar, por causa do espírito de Atalia, que procura entrar nos lares e promover sedução, infidelidade, adultério, rompimento de aliança. Pessoas que estavam sendo trabalhadas por Deus para ocupar posições tremendas, mas eis que de repente o espírito de abandono, de rejeição, de tristeza, fruto dos desajustes familiares, vão se manifestando já desde pequenininhos. E eis que de repente a descendência real vai sendo destruída. É destruída por meio do abandono. Crianças que estão nos faróis hoje em dia, crianças que estão em vários lugares, não deveriam estar lá, porque na verdade são descendência real, mas porque estão nesses lugares, porque o espírito de Atalia entra nos lares, divide os lares, engana as famílias e destrói a linhagem real. Talvez nas classes mais abastadas, mesmo que não haja divórcio, mas o espírito de Atalia também está, talvez no muito fazer, na muita ocupação dos pais, que acabam percebendo que só vão ter tempo para os filhos depois que conquistarem o mundo. E o tempo se passa, e o mais importante se deixou de fazer, que era de estar com eles, que era de brincar com eles, que era de falar com eles, que era de caminhar com eles. E aí vamos perceber que o espírito de Atalia também roubou de alguma forma o poder da descendência real, da linhagem real, por meio da indiferença, por meio do amor às conquistas, o amor ao dinheiro, o amor a qualquer outra coisa.
Então, de alguma forma, de uma forma ou de outra, essa linhagem real, por causa do espírito de Atalia, vai se perdendo e vai morrendo no meio do caminho. Mas nós precisamos hoje reconhecer, identificar o espírito de Atalia e repreendê-lo nas nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor nos abra os olhos nessa manhã para percebermos o espírito de Atalia. Cuidado, diga para o seu vizinho, cuidado com o espírito de Atalia. Cuidado com o espírito de Atalia. Aleluia. A palavra diz no versículo 11: mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. E Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Glória a Deus. Não porque Atalia reinou no país, mas porque Joás foi escondido. Queridos, precisamos fugir do ministério de Atalia, que mata os reis, que tira a autoridade dos reis. Mas nós precisamos amar o ministério de Jeozabeate. O nome é esquisito, mas o ministério é glorioso. Quem quer aqui ter o ministério de Jeozabeate? Quem quer ter esse ministério? Pastor, eu não sei o que essa mulher fez, mas a Bíblia diz que Jeozabeate furtou Joás. Se ela não conseguiu salvar os outros reis, mas aquele rei ela salvou. Se ela não conseguiu salvar o mundo, mas pelo menos um ela salvou. Se ela não conseguiu resolver o grande problema, que era muito maior do que a sua capacidade de resolução, mas o que ela pôde fazer, ela fez. E o pouco que ela pôde fazer, pôde mudar a história de uma nação. Às vezes, queridos, nos sentimos impotentes por uma maneira errada de ver as coisas. Às vezes olhamos para o todo e achamos que é tão complicado mudar a sociedade, que é tão complicado mudar tantas pessoas, mudar o governo, mudar a política, mudar a educação. Nos achamos tão impotentes para mudar um universo tão gigantesco. E então a gente pensa assim: perdido por um, perdido por mil. Já que estamos perdidos por esse problema enorme que está diante de nós, então não adianta fazer nada. Mas esse é um grande erro, e esse é um grande engano, porque Jeozabeate não pensou assim. Ela não pôde salvar os outros filhos do rei, mas o que ela pôde salvar, ela salvou. O que estava ao alcance dela, ela fez. E é nessa hora, queridos, que a gente começa a pensar que se houver pelo menos uma Jeozabeate em cada um de nós, e se eu salvar um, e se você salvar um, e se você esconder um, e se você guardar um, e se você tirar das mãos de Atalia um, e o guardar na câmara interior, e o guardar na casa do Senhor, e ficar com ele por 6 anos, e ministrar a palavra por 6 anos, e cuidar dele, e alimentar, e ministrar os princípios de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já vai ter feito algo de tremendo. Não só por este Joás, que é escondido, mas por todas as pessoas que serão abençoadas nas gerações futuras, porque esse Joás há de reinar.